A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida nessa manhã, Deus abençoe sua casa, toda a sua família, amém? Nessa manhã eu vou compartilhar uma palavra de Deus com você. Peço que você abra a sua Bíblia aí. Se você não tiver uma Bíblia, mas guarda a palavra no seu coração que você vai escutar e bota ela em prática, porque ela vai te levar ao conhecimento que Deus quer que você tenha nesse dia, amém? A palavra de Deus diz, né, lá no Salmo 91, no versículo 7, se eu não me engano, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas por que as pessoas lêem essa palavra e quando chega a hora do problema, da dificuldade, as pessoas não creem naquilo que a palavra está falando para eles? Elas largam tudo, vai embora, foge, vai para outro lugar, tá entendendo? E corre com medo da luta, com medo da prova, com medo da situação que está acontecendo ali. Essa palavra de Deus está dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você nunca vai ser atingido, irmão. Você que confia em Deus, você que está na presença de Deus, você nunca vai ser atingido pelo problema que está se levantando, que tá entendendo, se criando nos teus caminhos, na tua casa aí, na tua empresa, no teu comércio. Deus sempre vai te dar o livramento, irmão. Porque Jesus, quando levou os discípulos lá para dentro do mar, e permitiu que o mar levantasse aquelas ondas, o vento soprasse, e ele, para mim, Jesus se fez que ia dormir ali, porque Jesus não estava dormindo, porque a palavra de Deus diz que Deus não dorme, nem cochila. Então ele ficou ali na popa do barco e os discípulos começaram a se apavorar, começaram a se amedrontar com aquela situação que estava acontecendo. Mas por que Jesus fez aquilo? Para mostrar para Pedro, porque Pedro era arrogante, Pedro era ignorante, tá entendendo? E achava que conhecia tudo, que conhecia o mar, que podia tudo e que fazia tudo. É tanto que ele foi e cortou a orelha do soldado com a espada, tá entendendo? Porque ele queria resolver tudo na força bruta. Ele queria resolver tudo do jeito dele, mas Jesus disse, não é assim, Pedro, tá entendendo? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E naquela hora ali dentro do mar, Jesus quis mostrar para eles e para os outros discípulos que a situação ali, tá entendendo? Não tinha que ninguém se apavorar não, porque o mar e o vento, Deus tem um domínio sobre o mar, sobre as águas do mar, e sobre o vento, tá entendendo? E sobre o fogo também. Deus tem um domínio sobre todas essas coisas. Não tem homem, não tem cientista, não tem ninguém no mundo que domine a força do vento e a força da água. E nem do fogo também, tá entendendo? Do fogo que vem do céu. Ninguém domina esse fenômeno, porque só Deus tem o poder de dominar, controlar a força do vento e a força da água. Por isso que ele fala que ele quem deu limite ao mar, de chegar até ali na beirada, as ondas vêm forte e grande, quando chega ali, ela se quebra e volta para dentro do mar de novo. Mas ela não ultrapassa aquele limite ali. Às vezes acontece, dá um tsunami, dá um terremoto e invade a cidade, tá entendendo? Porque isso é coisa natural do que acontece, né? No meio ambiente aí acontece essas coisas, porque isso é tudo coisa da natureza, tá tudo dentro do controle de Deus. Porque um tornado ele se forma, ele sai devastando tudo, mas chega a certa hora que ele perde a força, porque Deus não permite que ele vá adiante. Porque se Deus permitisse, ele saía pelo planeta todo arrasando tudo, tá entendendo? Mas Deus tem o controle dessas coisas. Então, aqui na palavra de Deus, Jó, como estava naquela prova, Jó era um homem rico, era um homem que tinha dinheiro, tinha fazenda, tinha gado, tinha empregado, tinha tudo. Tá entendendo? Mas só que tinha um invejoso olhando a vida de Jó. Você tem que tomar cuidado com as pessoas invejosas, as pessoas cobiçosas. Pessoa que não pode ver você prosperando, não pode ver você fluindo em alguma atividade que você está fazendo, que fica com inveja de você. Às vezes tem mais coisa do que você, mas tem inveja do que você tem. Porque o que tu tem é abençoado. O que tu tem é Deus que te deu, é guardado, é protegido, tá entendendo? E as pessoas ficam, o inimigo ele fica com inveja, querendo de todo jeito destruir aquela comunhão, aquela coisa boa que está acontecendo ali na tua vida, no meio da tua casa, da tua família, na tua empresa, no teu comércio. As pessoas vão comprar na tua loja, as pessoas vão cortar cabelo na sua barbearia, coloca carro na tua oficina para consertar porque confia no trabalho que você faz. Na tua empresa tudo dá certo porque Deus está com a mão em cima para abençoar. E tem pessoas que têm inveja. E o inimigo estava olhando Jó e dizendo, Jó só é fiel a você porque tem tudo. Eu quero ver se tu tirar as coisas dele que ele tem, tá entendendo? Ele vai ser fiel a você.
Você vê como é que é a astúcia do inimigo para querer tirar a riqueza de Jó para ver Jó blasfemar contra Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, com essas coisas hoje, porque quando as coisas estão dando certo, muitas vezes a pessoa está na maior alegria, glória a Deus, é tanta aleluia. Mas quando vem uma luta, vem uma prova, uma perseguição, uma afronta do diabo, a pessoa começa a murmurar. A pessoa começa a reclamar, começa a xingar, tá entendendo? E às vezes Deus está permitindo aquela situação, o nome dele ser glorificado na tua vida e na minha vida. E a gente às vezes fracassa. Então a gente tem que vigiar, irmão, para a gente não dar lugar para o inimigo. Porque todo o tempo, tá entendendo? Jó sempre estava falando ali, tu me desse, tu tirasse, tá entendendo? Eu vim nu do pó e nu vou voltar para lá de novo. Porque Deus as bênçãos para você, irmão, e Deus faz com você o que Ele quiser nessa terra aqui, para o nome dele ser glorificado na tua vida. Então a gente tem que vigiar por causa disso, porque às vezes Deus permite uma luta, a gente passar por uma prova, por uma luta. Não estou dizendo que você tem que viver o tempo todo na prova, na luta, não, mas tem coisa que acontece que não dá certo. É porque Deus quer ser glorificado na tua vida e logo em seguida Ele vai repreender aquilo ali e vai te abençoar de novo com o dobro do que tu está precisando, tá entendendo? Porque Deus nunca vai te deixar faltar. Mas as pessoas não acreditam, irmão, não confiam. Porque uma coisa é você querer ter aquelas coisas, dizer que foi Deus que Deus te deu, mas não acredita que foi Deus que permitiu que tu perdesse para tu ganhar mais 2 ou 3 lá na frente. Porque Deus faz isso, irmão. Desde o princípio Ele sempre botou o homem à prova, Ele sempre provou o coração do homem para o homem não se apegar nas coisas desse mundo, nas coisas materiais, mas se apegar sempre no reino dele, na salvação, na libertação que Jesus Cristo veio para nos libertar de toda a ira humana, de toda a morte, de toda a angústia, toda a tristeza, tá entendendo, irmão? Porque o homem pode ser o homem mais atribulado que tiver nesse mundo aí, mas quando Jesus pega ele, limpa ele, entra dentro dele, faz morada no corpo dele, na casa dele, tá entendendo que é o corpo dele, ele vira uma nova criatura, ele fica um homem em paz, ele fica um homem disciplinado, tá entendendo? Controlado por Deus e não faz mais aquela besteira que ele fazia, não fala mais aquela besteira que ele andava falando, não fica xingando ninguém, não fica ameaçando ninguém, porque o domínio dele está em ter a presença de Deus na vida dele. Então nessa manhã, você que está passando por alguma prova, por alguma luta, por alguma dificuldade, se lembre que Deus tem te abençoado esse tempo todo. Até aí onde você está agora, Deus tem te abençoado. Deus tem te guardado, tem te livrado. Então não é esse problema aí agora que vai te sufocar. Nunca fuja do problema, irmão. Nunca fuja de uma prova, de uma luta que Deus te colocar. Porque para onde você for, onde você estiver, ela vai estar ali junto de você. Agora, quando você fica na posição que Deus te colocou, quando você fica nos propósitos de Deus e resolve aquele problema ali, aquele problema é resolvido e nunca mais aquela coisa vai te perseguir, nunca mais aquilo vai te afrontar, porque Deus te libertou daquilo ali. Agora, se você foge, aquele problema vai atrás de você, para onde você for. Aonde você for, o diabo está lá, irmão, porque o diabo está por aí, em todo canto, para tentar, para destruir, para derrubar a vida do ser humano que está na presença de Deus. Mas nós fomos criados, tá entendendo, e preparados para toda a boa obra de Deus. Então não importa o que você está vivendo hoje aí, não importa o que você está passando, saiba que Deus é na tua vida. Saiba que Deus é com você. Que Deus não vai te deixar perecer e nem fracassar aí nesse lugar. Teve uma certa situação, tá entendendo, que Jó estava conversando com Deus ali, e a palavra de Deus diz assim no Jó 42, é um versículo muito conhecido que você sabe, mas para finalizar esse vídeo e fechar essa palavra no teu coração, tá entendendo? Para que você tenha fé, para que você acredite que Deus é Deus na tua vida e Ele nunca vai te abandonar, nunca Ele vai te deixar perecer. Ele está vendo tudo que está acontecendo aí ao teu redor, porque dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Ele não deu ordem a ninguém nessa cidade, nesse lugar que você está, para tocar no fio de cabelo da tua cabeça. Porque Ele tem o controle da tua vida e dessa situação que está acontecendo aí. Ele está te dizendo que Ele vai te livrar de tudo isso aí que está acontecendo e vai te abençoar. Vai te guardar, continuar te guardando, continuar te protegendo. Porque o nosso Deus, irmão, não é mentiroso não. O nosso Deus, Ele é vivo. Ele está dentro de nós aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Nosso corpo é casa e morada do Espírito Santo de Deus. Então Ele está na nossa vida. Na minha vida e na tua vida. Por isso que o inimigo é furioso com a gente.
porque sabe que ele não pode mexer com aqueles que andam na presença de Deus e que vivem glorificando o nome de Deus aqui nessa terra. Aí no Jó 42 diz assim, no versículo 1 e 2 diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, tá entendendo? Nenhum dos propósitos de Deus na tua vida pode ser impedido. Jó respondeu para Deus isso. Eu bem sei, Senhor, que tudo tu pode. Tudo tu pode fazer na minha vida, tudo que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. Basta somente eu crer e confiar no Senhor. E nenhum dos teus propósitos que tu tem falado que vai fazer na minha vida pode ser impedido. Nada que Deus te prometeu pode ser anulado, pode ser impedido, porque Deus vai executar a palavra dele na tua vida, no meio da tua casa, da tua família. Deus vai honrar você na tua empresa, no teu comércio, no teu negócio, porque ele é Deus. Não adianta o homem querer se levantar para impedir, não adianta o diabo querer colocar gente maligna na tua frente para querer te afrontar, querer te perseguir, querer te humilhar, porque hoje Deus está derrubando tudo isso aí por terra, em nome de Jesus Cristo. Então recebe essa palavra na tua vida aí, em nome de Jesus, seja abençoado nessa palavra e seja guardado e protegido debaixo da potente mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus que tudo pode está fazendo hoje na tua vida acontecer o milagre. Acontecer o livramento dessa situação que tu está vivendo aí hoje. Em nome de Jesus Cristo, recebe essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma, meu Deus, a vida desse homem, Pai, dessa mulher que parou para escutar essa palavra. Abençoa eles, Pai. Guarda eles e livra eles de tudo quanto foi investida do inimigo, Pai. A gente sabe, meu Deus, que é muito difícil, Pai. A gente, às vezes, vê uma situação acontecendo na nossa frente e a gente se assombra, a gente se perturba, mas a gente tem que se concentrar, meu Deus, e crer que o Senhor é na nossa vida, que o Senhor é o Deus que tudo pode e nenhum desses propósitos teus que o Senhor nos prometeu pode ser impedido na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Então abençoa eles, guarda, livre e protege, eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?